Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente, especificamente em funções como supervisor de produção, gerentes de produção, coordenadores de produção ou líderes de produção. Esse é um canal que você pode aprender uma série de questões que podem ajudar você a solucionar os seus problemas do dia a dia, ok? Vamos falar hoje como que você pode explodir a sua produtividade. Hoje eu tenho uma novidade para você, uma solução que com certeza vai te ajudar a resolver problemas relativos à demanda, ok? Então eu convido você a ficar até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai aproveitar uma série de dicas, uma série de sugestões que vão te ajudar no dia a dia. Primeiramente, pessoal, como que você gerencia os seus problemas de entrega? A primeira questão que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Como que você gerencia os seus problemas de entrega? Como eu falei num outro vídeo, existem os quebradores de confiança com o cliente. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre os quebradores de confiança relativos aos problemas de qualidade. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de um outro quebrador de confiança, que é em relação à entrega. Quando você começa a ter problemas mais crônicos em relação à entrega, como nem sempre entregar na quantidade que o cliente deseja, ou nem sempre entregar no prazo que ele deseja, ou no local que ele deseja, isso começa a acontecer de forma mais rotineira, pode ser um quebrador de confiança e pode impactar diretamente em quanto esse cliente está satisfeito com o tipo de serviço ou entrega de produto que você realiza. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que você pode melhorar essa questão da entrega. Então, essa é a pergunta inicial para a gente começar a encaixar as soluções para você. Você tem problemas de entrega em seu processo, pessoal? Como é que está aí a tua entrega? Esse é o segundo tema que eu acredito que seja muito importante para você, porque como eu falei no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você conecte e veja esse vídeo relativo à qualidade, mas eu tive muitos problemas quando eu era supervisor em relação à constância de entrega. Eu tinha problemas em atender as entregas realmente no prazo e principalmente as quantidades. Eu tinha escalas semanais e em função de alguns problemas que eu vou apresentar para você, eu não conseguia acompanhar a necessidade do cliente. Então essa foi uma das dores que eu tive. Esse foi algum dos problemas que eu enfrentei na minha carreira quando eu era supervisor e por isso estou partilhando hoje as principais dicas que podem te ajudar. Então vamos lá, pessoal. Como que o seu cliente, interno ou externo, te avaliaria em relação à entrega, né? Como que você tem conseguido acompanhar as quantidades de vendas, as quantidades que vendas coloca para o planejamento e passa para a produção semanalmente, né? Você consegue atender essa aderência, tudo que o planejamento planeja para atender a demanda do cliente, você consegue atender 100%. Uma outra pergunta que eu faço para você, e como que o cliente te avaliaria, né? Se você consegue entregar realmente no dia acordado com o cliente, naquela data, naquele local que o cliente deseja. E se você tem flexibilidade para atender novos pedidos, a todo momento o cliente quer às vezes um pouco mais de peças por uma quantidade de vendas inesperada que ele teve, você consegue ter essa flexibilidade? Essa é uma pergunta. Como uma consequência desse atendimento todo, né? O seu produto flui rapidamente no processo? Como é que está aí o fluxo de valor? Você consegue ver uma certa coerência do produto fluindo, a entrada, a saindo? Ele para muito? Como é que é o fluxo de valor desse produto, pessoal? Então essas são algumas questões importantes e com certeza, como você que é
uma pessoa de produção de linha de frente, sempre está tendo contato com planejamento, que realmente representa o cliente dentro da empresa, você com certeza tem um feedback e sabe como que é a tua performance. A entrega, ela está diretamente ligada à produtividade. Talvez isso seja óbvio para alguns, mas não tão óbvio para outros. Se você tem uma produtividade alta, se você tem uma eficiência alta no processo, com certeza você não vai ter problema de entrega. Mas nem sempre é assim. Então, a produtividade e a entrega, ela tem a ver com a questão, o conceito de eficiência e eficácia. Se eu faço as coisas realmente com eficiência no meu processo, eu consigo ter produtividade. Quando eu não tenho muito desperdício, eu consigo tirar um bom proveito da mão de obra, dos materiais, dos métodos, das medições, eu consigo ser eficiente. Ser eficiente significa trabalhar com menos desperdício, aproveitando mais os recursos que eu tenho na produção. E a eficácia tem a ver com a entrega. Então, se eu entrego o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, no local certo, é porque eu estou tendo uma boa eficiência. Esses dois pontos, esses dois temas, né, produtividade e entrega, eles estão diretamente correlacionados. Em contrapartida, pessoal, se a gente não tem tanta produtividade, significa que a gente não é tão eficiente assim no processo, a gente acaba tendo problemas em relação à entrega e o cliente realmente começa a ficar aborrecido. Então são sinais aí de fumaça, né? Que a nossa eficiência, a nossa produtividade não está tão boa e a gente precisa reagir rapidamente. Vamos lá. Pessoal, quando eu não tenho tanta produtividade, né? Ou seja, quando eu não tenho uma entrega constante que atenda realmente o cliente, índice de performance de entrega acima de 95%, eu preciso entender como é que está a minha produtividade. Eu preciso entender como é que está a minha eficiência. E a melhor forma para melhorar qualquer tema na produção, qualquer um dos 6 M's na produção, e como saída a entrega que nós estamos comentando hoje, a gente precisa adotar um método. O método mais simples que a gente percebe e eu entendo que dá certo, a gente tem testado isso no dia a dia do chão de fábrica, é o PDCA. Eu adaptei aqui para que vocês tivessem uma ideia de uma forma mais simples, um PDCA na qual eu chamo de gestão da rotina do supervisor. Então, quando você tem uma prioridade para ser atacada, uma prioridade para ser trabalhada, esse é o melhor ciclo que você com certeza pode entender. Ele está dividido em 4 etapas. A gente vai exemplificar aqui na aplicação do tema de hoje, né, que é melhorar a entrega. Então, o primeiro ponto, pessoal, que eu queria chamar a atenção desse ciclo é realmente a definição de indicadores. Quando a coisa não vai tão bem em determinado tema, né, numa das 5 saídas da qualidade total, num dos 5 pontos da qualidade total, um deles é a entrega, nós precisamos ter indicadores, ok? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, né? Qual é o teu indicador? Como você indica, como você acompanha essa questão da entrega? Então, o primeiro ciclo, o primeiro quarto do nosso PDCA é a definição de indicadores de resultado e de progresso, seguido logicamente de uma meta. Pessoal, indicadores de entrega, né? Tipo e definição. Quais indicadores você costuma trabalhar, tá? Em relação à entrega? Qual é o seu indicador de resultado? Porque indicadores tem 2 tipos de indicadores. Um indicador que é de resultado e outro indicador que é de progresso. A gente vai falar rapidamente. Eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre indicadores para que você possa entender um pouquinho. Eu não sei se você conhece essa definição de o que é um indicador de resultado e o que é um indicador de progresso. Esses 2 indicadores têm que trabalhar de forma correlata para que você possa realmente entender se as coisas estão melhorando, o que um impacta no outro. Em relação ainda aos indicadores de entrega,
Qual é o seu indicador de progresso? Já falamos de resultado, agora estamos falando de progresso. Como que você costuma monitorar esses indicadores? Como que você costuma acompanhar esses indicadores? Como que você costuma atualizar esses indicadores? Quem é que atualiza? São coisas importantes quando você quer melhorar algum tipo de tema, né? Referente à qualidade total. Um dos pontos, um dos temas dentro da qualidade total é a própria entrega. A gente falou no vídeo anterior, como eu já disse, um outro ponto da qualidade total, que é o quê? Que era a qualidade. Hoje o nosso tema é entrega. E eu sempre gosto de lembrar, pessoal, o Edward Deming. Deming foi um dos gurus da qualidade que trabalhou muito proximamente ao Japão na década de 60. Ele tinha alguns conceitos importantes. Um é que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, o que você não mede, você não gerencia. E se você não gerencia, você não consegue melhorar a condição daquele item. Então, já fica sempre uma sacada aqui. Sempre quando você quiser melhorar alguma coisa, precisa ter indicador. Indicador que tenha dados confiáveis para que você possa estudar e ao longo do tempo melhorar. Indicadores de entrega. Exemplos, até mesmo de indicadores de entrega relativa a resultado e de progresso. Pessoal, um dos exemplos que a gente costuma trabalhar com indicador de entrega, um deles é o atendimento ao cliente, ou seja, em relação ao que ele pediu, quanto que a gente entregou de fato. E um bom indicador de entrega, um bom indicador de atendimento ao cliente é quando você está acima de 95%. Você consegue realmente atender uma quantidade bem alta, de 95% a 100%. Então esse é um indicador de entrega bastante utilizado. Outro indicador que é muito utilizado é o indicador de volume produzido, ok? Ou seja, quanto que a linha produziu, quanto que ela entregou, quanto que ela embalou de peças no final do turno. Tá? Então, são indicadores de volume produzido, é um outro indicador de entrega. Um outro indicador de entrega é o de produtividade. Né? Qual é a diferença, pessoal, de indicador de produtividade e o indicador de produção? Nem todos sabem, mas essas coisas são diferentes. Quando eu falo indicador de produção, é aquela quantidade total de peças produzidas no final do dia. Vamos dizer que você, ao longo do dia, produziu 1000 peças e você trabalhou, vamos dizer que 5 horas. Então, qual foi a tua produtividade? É a quantidade de peças que você produziu dividido pelas 5 horas. Então, você fez 200 peças por hora, que no final das contas dão 1000 peças. Então, quando eu divido a quantidade produzida pelo recurso, eu tenho o indicador de produtividade. Então, é sempre um fator. Pode ser produção por homem hora. Depende de como você quer indicar esse tipo de indicador, que é a própria produtividade. Okay? Então, tem a diferencinha entre produção e produtividade. Outro indicador muito utilizado em entrega é o próprio OEE. Também nós vamos fazer um vídeo específico em relação a esse indicador OEE. É a eficácia do equipamento global, OEE. Overall Equipment Effectiveness. Compõe 3 indicadores dentro dele: disponibilidade, eficiência e qualidade. E é muito poderoso para a gente poder acompanhar a performance de entrega. Um outro indicador é o tempo de fabricação. A partir do momento que uma peça ela entra na linha através de uma ordem de fabricação, quanto tempo ela fica? Quanto tempo ela fica lá no processo? Uma vez que você tem uma ideia de um tempo necessário para ela entrar e sair, se ela estiver gastando mais do que o necessário, você acaba tendo um desperdício. Então é um outro indicador importante, tempo de fabricação, quantos dias ela fica lá cozinhando no processo. O sexto indicador
é um indicador relativo à aderência às ordens de fabricação planejadas. Ok? Então, quantas ordens e quantas peças o planejamento da produção ela planejou para um determinado dia e quanto a produção naquela ordem, naquela sequência definida que atende o cliente, a produção atendeu. Tá? Qual é o índice de aderência? Tá? É um índice de 60%, de 70%, de 100%. Esse é um indicador interessante porque nem sempre a produção segue essa sequência que o planejamento pede em função da necessidade do cliente. Muitas vezes da necessidade de querer fazer um pouquinho mais de produção, há uma escolha de algumas peças talvez que sejam mais produtivas, sejam um pouquinho mais fáceis, aquele filezinho mignon para que renda mais a produção, mas nem sempre é aquilo que o cliente deseja. Então a aderência ela pega e ela filtra e juntamente com essas duas supervisões, supervisão de planejamento e de produção, vai tendo-se um afinamento. Não adianta nada produzir peças se o cliente não está querendo. Ainda voltando um pouquinho, pessoal, e explicando de uma maneira mais superficial em relação a indicadores de resultado e indicadores de progresso, existe uma diferença entre esses dois. Vamos dar um exemplo nesse indicador de volume produzido. Esse é um indicador típico que a gente chama de indicador de resultado. Ou seja, o que você produziu após 1 hora, após 2 horas, após 8 horas, após um dia, já aconteceu. Ele foi resultante de alguma coisa boa ou ruim que aconteceu no processo. Então, toda vez que você tem algum indicador que meça a resultante de um processo, a gente chama que é um indicador de resultado. Agora, o que é um indicador de progresso? Por exemplo, o OE. O OE é um indicador que mede a eficiência global do equipamento. Então, ele mede, por exemplo, se um determinado equipamento, que muitas vezes dita o ritmo da linha, ele está com uma boa disponibilidade, está com uma boa eficiência. Então, se ele tiver com uma boa disponibilidade, se ele tiver com uma boa eficiência, consequentemente vai ter um bom resultado. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Tá? Fazendo uma analogia bem rápida com relação a outros conceitos, vamos dizer que alguém queira perder peso. Qual é o indicador de resultado que ela pode utilizar? Simplesmente subir na balança no final do dia ou no final da semana e pesar quantos quilos aquela pessoa tem naquele exato momento que ela está se pesando. Esse é o indicador de resultado. E o indicador de progresso, que tem impacto em relação ao resultado. Se pesou na balança, o peso está lá e foi algo, uma resultante, é um resultado de algo bom ou não que você fez durante a semana. Então, qual seria um indicador de progresso relativo de resultado peso? Por exemplo, contar quantas calorias você tem comido durante o dia. Esse é um indicador de progresso. Se você balancear, se você controlar com bastante dedicação quantas calorias você consome durante o dia, esse indicador de progresso vai ter um impacto direto no indicador de resultado peso, ok? Só para que a gente possa entender o que é uma coisa e o que é outra. Como que a gente faz para gerenciar bem uma sessão, como que a gente faz bem para gerenciar qualquer tipo de resultado que a gente deseja. Um equilíbrio e um balanço dos dois indicadores, tanto de resultado como de progresso. Pessoal, todos os indicadores que a gente escolhe, ele tem que ser SMART. SMART é um conceito americano que quer dizer o seguinte, né? S de specific, tem que ser específico, é um indicador específico, não pode ser genérico. M é de mensurável, né? Esse indicador ele tem que ser possível de ser medido, você consegue contar, então ele tem que ser mensurável, ele tem que ser atingível, né? Embora ele ofereça um desafio para quem está
trabalhando nesse indicador, não pode ser uma coisa que seja impossível. A meta tem que ser desafiadora ao ponto que ela não seja impossível, porque senão desmotiva toda a equipe. O R é de relevante, tá? Ele tem que ser relevante. O indicador, uma vez definido, ele tem que ser relevante, ele tem que estar alinhado aí com as necessidades mais estratégicas do setor, que atenda o cliente, tá? Que faça uma diferença no resultado não só da linha, como da empresa como um todo. E tem que ser temporal, ou seja, você deveria estar conseguindo acompanhar esse indicador, a evolução, as tendências ao longo do tempo. Então, um bom indicador, ele tem essas 5 características que a gente chama de SMART. Por exemplo, encaixando um objetivo dentro aí do SMART, né? Melhorar a produtividade da linha da usinagem 2 em 25% até dezembro de 2020. Então esse é um indicador SMART. Uma vez que você coloque ele através aí de uma série temporal, né, de um gráfico que você possa ir acompanhando o indicador, você vai avaliando toda a tendência e a partir do momento que você toma alguma ação, você observa para ver se no indicador deu algum sinal que mostra que você está evoluindo ou não de um patamar. Um conceito rápido sobre uma boa característica de um indicador, ele tem que ser SMART. Pessoal, nós já vimos a primeira parte do PDCA, que é a definição de indicadores de resultado de progresso e estabelecimento de metas, né, em relação à entrega. Vamos olhar o segundo quarto aqui do nosso PDCA, que a gente utiliza para fazer a gestão da rotina do supervisor quando quer melhorar algum tipo de indicador, que é o que? A análise crítica diária de tendências e análise de padrões e de causa. Então assim, uma vez que eu tenho os dados, que é a primeira fase que eu comecei a controlar no meu indicador, a segunda eu tenho que fazer uma análise crítica desses dados, tá? Eu tenho que fazer uma análise crítica muitas vezes dos padrões atuais de trabalho. Eu tenho que analisar causa, tenho que analisar tendência. Então essa segunda parte seria a análise crítica ou dos dados ou em relação aos padrões atuais de trabalho. Será que eles estão bons? Será que eles não podem ser mais eficientes? Se eu não mexer no meu processo, eu não vou ter um sinal no meu resultado final, que nesse caso é uma entrega. Então vamos analisar um pouquinho criticamente esse segundo passo desse PDCA. Eu pergunto para você, pessoal, qual é o teu padrão atual de trabalho? Como que você costuma a trabalhar? Qual a tua sistemática, né? Como a tua empresa trabalha? Eu tenho visto aí nas empresas uma grande diferença entre uma ou outra. Agora, o que eu mais vejo, o que eu mais observo é aquele padrão tradicional, né? Aquele sistema tradicional que a gente chama de empurrado. As ordens de fabricação são abertas e temos que botar peça no estoque. Se vai vender, não vai vender, muitas vezes não é nossa preocupação. O nosso objetivo aqui é colocar peça no estoque. Então aí não sei se todo mundo acaba se encaixando nesse padrão, mas eu trabalhei por muito tempo empurrando peça e se vai vender, não vai vender, não é problema meu. Tá? Hoje não é bem assim, mas ainda tem muita gente que trabalha nesse estilo. O segundo sistema de produção ele é um pouquinho parecido com o primeiro, mas é o que o pessoal costuma chamar de empurrado controlado. Eu vou empurrando e aí em função do que está vendendo, não está vendendo, algumas vezes eu paro, algumas vezes eu faço aí um estoque mais estratégico, mas ele é muito parecido com o da frente. Ele empurra, mas em alguns momentos ele tem um controle aí para que o estoque não fique tão elevado, porque estoque é desperdício, estoque é custo, principalmente se a gente não vende. E um outro sistema que eu vejo, né, que aí são poucas empresas que trabalham, jamais ligado à manufatura enxuta, é o sistema puxado. Esse é um sistema que ele é disparado, ele é puxado a partir do momento que aquela peça que a gente colocou no estoque acabado, ela é puxada para o cliente. Uma vez que esse estoque ele é puxado, quando atinge um certo nível,
existe um disparo de ordens de produção e todo o sistema começa a ser trabalhado. Tá? Então, é um sistema mais controlado, as empresas precisam estar mais amadurecidas para fazer isso, é um processo, mas é um dos mais eficientes, porque você acaba não tendo tantas peças em estoque, mais uma vez, é desperdício. Um outro sistema, pessoal, é produção balanceada, né? É produzido uma certa quantidade diferente de diversos tipos de produto para que seja realmente atendido o cliente da forma mais sensata e eficiente possível. Eu não produzo muito de uma peça para facilitar o meu setup. Não, eu produzo um pouquinho de cada peça e consigo atender um monte de cliente. Isso é o mais difícil de se ver na produção, porque todo mundo está interessado em poupar o setup. Ninguém na produção gosta de virar setup. Eu também odiava virar o setup. Quando o planejamento me dizia que eu tinha que fazer várias mudanças ao longo do dia, eu realmente não gostava muito. Mas não gostava por quê? Porque o meu setup era ruim, tá certo? Eu queria aproveitar o máximo possível aquele momento em que eu não tinha que virar equipamento. Então, esse é o desafio do gestor aí da produção. Ser bom de setup. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso. E em relação aí ao padrão atual de produção, eu te faço uma última pergunta, né? Como que você gerencia o seu fluxo de produção? Independente se você tem um estilo de uma sistemática de produção ou outra, que a gente comentou aqui, pelo menos umas 4, como que você gerencia o seu fluxo? Como que você percebe que as coisas estão andando, estão caminhando, estão fluindo? Então é uma pergunta aí que eu deixo para você. Para concluir, para sugerir a você em relação a um sistema de produção, eu em toda a minha carreira não vi um sistema tão poderoso como o da teoria das restrições. Eu realmente tenho trabalhado muito fortemente nesse conceito. Todos os supervisores que eu conheço falam a respeito de ganho de produtividade e eficiência. Eu tenho realmente recomendado e tenho praticado junto com eles, orientado para que entenda a fundo a teoria das restrições. Eu realmente não conheço nenhum outro sistema igual, na qual a gente vai falar um pouquinho da origem dele e que dá tanto resultado. Se você ainda não conhece esse sistema, pessoal, está perdendo tempo. Se você é um gestor de linha de frente, se você trabalha na liderança de linha de frente e não conhece a teoria das restrições, não tem aplicado a teoria das restrições, você está perdendo tempo. Tá? E hoje eu vou te dar a oportunidade de você conhecer em detalhes a teoria das restrições. Pessoal, a teoria das restrições ela foi desenvolvida por um israelense de nome Eliyahu Goldratt. Ele era um físico que ensinou todos os engenheiros, todos os mestres de produção da época como se produzir uma peça com eficiência. E o método dele ele ficou muito poderoso, né, quando ele escreveu todos esses conceitos num livro chamado A Meta. Tem até um filme que retrata isso com um monte de escoteiros, né, e ensina de uma forma lúdica como que as coisas podem ser melhoradas lá no fluxo da produção. Então eu vou ler um pouquinho para você antes da gente entrar nesse conceito, porque eu acho que vale a pena. De acordo com a teoria das restrições, toda organização tem em um dado momento pelo menos uma restrição que limita a performance do sistema, a organização em questão, em relação à sua meta. Essas restrições podem ser classificadas como restrições internas e restrições externas ou de mercado. Para gerir a performance do sistema, a restrição deve ser identificada e administrada corretamente, de acordo com as 5 etapas da teoria das restrições.
Tá TOC porque é Theory of Constraints. Constraints é restrição. Então a gente vai falar mais detalhadamente em relação a esses 5 passos, mas volto a falar, eu recomendo a leitura desse livro e é maravilhoso. Quando você consegue entender, você chega a dobrar a sua produtividade. E ele é aplicado em qualquer situação, tanto no processo produtivo, como no processo administrativo, como na vida particular, como em qualquer lugar. E eu realmente tenho estudado, tenho aplicado e com resultados assim extraordinários. Vamos lá. A teoria das restrições, pessoal, ela tem 5 passos. O primeiro passo da teoria das restrições é identificar o gargalo, identificar a restrição no fluxo de produção. O segundo é explorar as restrições. Nós vamos falar um pouquinho o que é explorar. O terceiro é sincronizar o sistema à restrição, é andar na velocidade da restrição. O quarto é elevar a restrição, ou seja, é melhorar a restrição. E aí tem uma diferença conceitual do segundo passo, que é explorar a restrição, e do quarto passo, que é elevar a restrição. Existe uma diferença conceitual. E o 5 é melhorar continuamente, ou seja, identificar a próxima restrição. Se você identificou inicialmente uma restrição no teu fluxo de valor, trabalhou os 4 passos, com certeza você não vai ter mais a restrição inicial e uma nova restrição surge no sistema. Pessoal, aqui nós temos um exemplo de um ciclo de operações com 10 estações de trabalho. Cada uma dessas estações de trabalho tem um valor de produção horária, né? Então a gente pode ver aí na primeira estação 32 peças por hora, na segunda 33, na terceira 35 e assim por diante. Então, pessoal, vamos lá. Aonde é a restrição desse sistema? Vamos dizer que essas 10 estações sejam operações seriadas, intercaladas, onde o produto precisa entrar na estação 1 e sair lá na 10. Onde você acha que está a restrição desse sistema? Olha mais um pouquinho aí, nós temos 32, 33, 35, 36, 33, 39, 30, 28, 37 e 33. Onde você acha que é a restrição desse sistema e por quê? Primeiramente, pessoal, o que é restrição? Restrição, ele também é chamado de gargalo. Restrição é representado por uma máquina, estação de trabalho ou atividade que limita a quantidade de peças produzidas por hora. Então, é aquela operação em que menos se produz, aquela operação em que é mais lenta, aquela que restringe o fluxo, ok? Então uma restrição é aquela operação mais lenta numa sequência lá no processo. Então nesse caso aqui, pessoal, qual que é a nossa restrição? É a estação 8. Essa estação, ela produz 28 peças por hora. Então ela é a nossa restrição, ela é onde a gente precisa administrar, ela é o foco do nosso trabalho, onde os 5 passos, mais propriamente os 4 passos da teoria de restrições, tem que fazer. Aqui tem um exemplo mais ilustrativo, né? Um exemplo mais que a gente chama de pictoriano, né? Um pictor é de figura, né? Onde tem um exemplo de uma torneira que está vazando água, né? Está com a torneira aberta, ela está passando por alguns bulbos. E qual será a vazão final, né? Qual será a vazão de saída, ludicamente, né? Ilustrativamente olhando, esquecendo um pouquinho de números? A gente pode perceber que assim que a torneira abre tem aí uma determinada vazão, né? Tem um diâmetro da água sendo vazada aí pela torneira. Logo depois ela entra num bulbo, né? E ela tem uma condição aí de entrada maior. Assim que a torneira ela é aberta, tem um tubinho um pouquinho menor que já restringe um pouco, depois tem um bulbo maior, mas não adianta nada porque ela está restringida
em relação ao diâmetro inicial de entrada. Depois tem um bulbo bem fininho, né? De um diâmetro bem fino. Depois esse bulbo aí de vidro ele aumenta novamente e por sinal tem mais um que é um pouquinho maior e por sinal tem aquele filetinho. Então aí, pessoal, se você imaginar um pouco o caminho que essa água faz nesse bulbo de vidro de diferentes diâmetros, qual que é a restrição, né? A restrição ela vai estar sempre baseada, a velocidade de saída vai estar sempre baseada na vazão da restrição, na vazão do gargalo. E onde é isso daqui, pessoal? Nessa figura, é justamente nessa parte central. Nessa parte central existe um estrangulamento desse bulbo e faz com que a água siga este caminho, siga esta vazão. Não adianta a vazão anterior ser maior, que a água só está acumulando. Ok? Então, esse realmente dá uma ilustrada em como que a gente pode visualmente identificar o gargalo. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre os 5 passos da teoria da restrição, que é, sem dúvida, a sistemática de produção, o sistema de produção mais poderoso que existe para que você possa melhorar a tua entrega. Então vamos lá. O primeiro passo da teoria das restrições, pessoal, identificar a restrição. Uma vez que você saiba realmente o conceito de restrição e gargalo, onde está, onde que você consegue observar. Então aqui tem um exemplo de 5 operações, cada uma delas tem uma produção horária e você consegue rapidamente ver que a operação 3 é o nosso gargalo, né? É onde tem a menor produção horária, no caso aqui 28 peças por hora. Então você rapidamente pode fazer isso através do conhecimento que você tem aí dos tempos de ciclo, que você pode tirar a produção horária. E se você não quiser perder tempo, pessoal, eu te dou uma dica muito fácil. Aonde você vê na tua produção que começa a se acumular peça, logo na frente tem um gargalo. É só andar na produção onde você tem muito inventário, muito WIP, que a gente chama que é o Work in Process, muita peça parada, logo na frente tem um gargalo, tem uma restrição. Então se você não quiser fazer conta, é só você andar na produção que você vai observar. Então o primeiro passo é entender a restrição, né? Identificar a restrição, esse aí é o teu ponto focal. O segundo ponto, pessoal, o segundo passo da teoria das restrições é explorar a restrição. E aqui eu queria que você realmente prestasse atenção, porque aqui você vai ganhar de cara aí até 30% de produtividade sem gastar um tostão. Gostaria? Aumentar a tua produtividade até 30% sem gastar nenhum tostão? Teu chefe ficaria contente. Então presta atenção, porque é poderosíssimo esse segundo passo da teoria das restrições. Explorar a restrição. Então o que é explorar a restrição, pessoal? É tirar o máximo proveito dela. Tirar o máximo proveito dessa restrição. Porque o que você entrega na linha, pessoal, no final do dia, é o que passa pela restrição. Ok? É o que passa pela operação mais lenta. Então vamos lá. Segundo passo da teoria das restrições. Explorar a restrição. Tirar o máximo proveito. Então, primeira coisa, pessoal. Precisa ficar bem claro para essa linha que o ritmo que essa linha vai ter que andar é o ritmo da restrição. Se essa linha faz 28 peças por hora, a capacidade dela é 28 peças por hora, esse gargalo, essa restrição, a linha vai ter que fazer 28 peças por hora, simples assim. Ok? Então esse tambor aqui significa ritmo. É uma das técnicas que a gente vai falar mais à frente, que significa tambor, pulmão e corda, que é uma técnica adicional à teoria das restrições, que a gente vai falar em outro vídeo, mas basicamente o tambor, o ritmo tem que ser definido nessa operação. Então esse é um primeiro ponto que é feito nesse segundo passo. Mais um ponto importante é na frente, né? Antes de entrar na restrição, a gente tem um banco de peças. Principalmente um banco de peças que
dependendo da eficiência das operações anteriores, pode ser um banco de 1 hora, pode ser um banco de 2 horas, pode ser um banco de 3 peças. Por que o banco, pessoal? Porque se a operação anterior que alimenta o gargalo tiver uma pane, tiver uma quebra, tiver algum problema e parar, a gente ainda tem 1, 2 ou 3 horas. Não pode ser um banco muito alto, porque inventário é desperdício, né? Mas um banco que você possa manter o teu gargalo trabalhando se a operação anterior tiver uma falha, tiver alguma pane, tiver uma quebra. Então, segunda dica aí dentro da exploração da restrição é ter um banquinho de peças para que você nunca pare o gargalo. Agora tem um detalhe, pessoal, tem que ser peça boa, ok? A gente não pode perder nenhum tempo no gargalo. Então, se chegar peça com problema de qualidade ou se faltar peça para o gargalo de alguma forma, né? Não deveria, mas se acontecer a gente vai perder produtividade. Vamos lá ainda dando dicas para você de como explorar a restrição. A gente está no segundo passo. Um ponto fundamental, pessoal, é identificar o gargalo, né? É mostrar para a empresa como um todo, né? Para o primeiro homem da empresa até para a pessoa com um cargo mais simples, que aquela operação é uma restrição. Aquela operação ela limita a quantidade de entrega. Aquela operação ela não pode parar. Qualquer um que saiba disso, qualquer um ele pode questionar o supervisor se aquela operação estiver parada. É a declaração para a empresa que aquela máquina é uma restrição. Ela limita as vendas. Então essa identificação é muito importante. O segundo ponto é a gestão visual para abastecimento. Então se a gente tem o gargalo sempre abastecido e a gente controla esse abastecimento, a gente garante que ele nunca vai parar, tá? Principalmente ele vai estar abastecido de peças boas por um determinado momento, se caso a operação anterior parar. No slide anterior que eu comentei em relação ao gargalo, por que a gente deve manter o gargalo identificado, isso mostra para o time de manutenção ou para qualquer time de suporte que aquela máquina é mais prioritária que outras. Se, por exemplo, em algum momento o gargalo para por uma questão de manutenção, por exemplo, ou dificuldade operacional, se o time de suporte estiver em outra operação, eles param o que eles estão fazendo e eles vão atender o gargalo. É prioridade. Nada é mais prioritário para a área de suporte do que o gargalo. Por isso que a gente faz essa identificação para rapidamente conseguir alocar o recurso nessa operação, se o recurso estiver dividido para uma outra. Uma outra atividade que a gente precisa fazer para explorar o gargalo é o revezamento, pessoal. Essa operação ela não pode parar em nenhum minuto. Então, se você explorar o gargalo fazendo o revezamento dessa operação em horários de refeição, horários de café, troca de turno, ok? Com pessoas capacitadas, pessoas treinadas, né? Não podemos colocar qualquer pessoa, inclusive pode gerar um problema de acidente, mas se a gente tem uma boa capacitação das pessoas, na quais elas possam revezar com essas pessoas do gargalo, a gente realmente tem aí um momento de produtividade incrível, porque o gargalo não para. Realmente lembrar de fazer esse esquema de revezamento para que o gargalo não pare. E daqui a pouco eu vou te dar uma dica da onde você pode tirar esse recurso, ok? Quem é operador que pode ser parado numa outra operação para trabalhar no gargalo nesse período de revezamento. Uma outra dica para que o gargalo seja explorado é que a gente tenha um controle de produção horária do lado dessa operação. Então, lembra do tambor que mantém o ritmo, que dita o ritmo? Então, qual é a capacidade do gargalo? No nosso caso, eram 28 peças por hora. Então, um quadro de produção horária vai ter
o planejamento das 28 peças por hora e hora a hora a operação precisa estar anotando a produção horária. E aí vai um recado para o supervisor, aí vai um recado para os líderes, para os coordenadores. É importante que toda vez que o gargalo bata a meta, a supervisão reconheça o bom trabalho dos operadores, né, elogiando o trabalho deles, né? Eles têm que saber, logicamente, a meta, mas toda vez que eles baterem a meta, tem que elogiar, tem que dizer que eles fizeram um bom trabalho. Eles precisam ser reconhecidos, o ser humano precisa ser reconhecido. Em contrapartida, quando não consegue bater a meta, tem um campinho do lado do quadro para que ele possa colocar o problema que ocorreu. Então, a partir do momento que a supervisão está acompanhando no chão da fábrica a performance, passa no quadro, não atingiu a meta e tem aquela dificuldade apontada do lado do quadro, ele oferece ajuda. Então, olha, o que aconteceu? Estou vendo que teve um problema aqui, podia me falar um pouquinho mais do que aconteceu? E aí começar a entender a dificuldade do operador em algumas horas e, se for um problema crônico, chamar a área de suporte para ajudar a operação a atingir a meta. Então o operador começa a entender que quando ele bate a meta, o supervisor elogia o trabalho dele, aprecia, reconhece, e quando ele não bate meta, ele oferece ajuda, ele questiona, ele oferece ajuda, ele pede opinião para o operador para ver o que pode ser feito para que o resultado seja alavancado. Então, é tudo de bom, ok? Então, esse quadro de produção horária serve para isso, ok? Agora, se tem quadro de produção horária, quando bate a meta, ninguém fala nada, e quando não bate a meta, alguém vai lá e perturbar o operador, não vai funcionar. Então, fica aí uma dica para você do quadro de produção horária do lado do gargalo. Não adianta controlar a produção horária onde não tem gargalo, mas no gargalo ele vai funcionar bem se você seguir essas dicas e essas orientações que eu estou te dando. Como eu já falei, uma outra dica para explorar a restrição é que a gente não tenha problemas de qualidade em peças que vão para o gargalo. Então, se tem uma operação anterior que abastece o gargalo e manda peças com problema de qualidade, desperdício na certa. Então, toda vez que tiver a suspeita de um problema de qualidade, as peças, antes de entrar no gargalo da restrição, elas precisam ser selecionadas. Simples assim. Nós não podemos perder um minuto na operação restrição, pessoal. Então, garantir que tudo que chegar na operação restrição no gargalo esteja com a máxima qualidade. Se não tem, pare e seleciona, porque a gente não pode perder um minuto sequer nessa operação se você quiser dobrar a tua produtividade. Mas um detalhe importante é o que a gente chama de cadeia de ajuda, né? Então, pode ser que você, se montar essa cadeia de ajuda, por exemplo, ter um andão, ter um sinalizador, quando para a operação gargalo, o operador aciona um andão e rapidamente o pessoal de suporte chegue, começar a anotar as principais paradas quando isso acontece, catalogando essas paradas do lado de um flip chart. Se for alguma coisa mais simples, colocar alguns dispositivos para troca rápida, por exemplo, alguns fusíveis que muitas vezes que acontece, a máquina cai, acaba desligando e às vezes é um disjuntor, às vezes é uma resistência. Se estiver do lado, o eletricista não precisa ir no almoxarifado, pegar coisinhas simples, alguns kanbans de troca rápida de ferramenta ou de troca rápida de material, que faça com que o operador tenha tudo isso em mãos. Então essa cadeia de ajuda ela vai funcionando no sentido de identificar pequenas paradas e estruturar para que o operador tenha tudo nas mãos dele. Se for uma coisa mais crônica, a manutenção faz um serviço para que a máquina não pare mais. Então, a cadeia de ajuda serve para isso, né? Para ir alertando as áreas de suporte e tabulando para que realmente o desperdício seja o mínimo possível. Então, esses levantamentos são feitos sempre no segundo passo da exploração da restrição. Então, você pode, com a coleta de dados, ir tabulando as principais paradas. Aqui eu te dou um exemplo, né? E aí a gente pode ver aqui nesse exemplo que as principais paradas na restrição
são setup, por exemplo, e segundo regulagem de máquina, só o setup aí tem por volta aí de 47%, né? Então, essa barrinha aqui de setup tem 47, quase 48% total de horas paradas. Então, você pode estar direcionando aí alguns kaizens, né? Algumas melhorias aqui ao SMED, né? Que é o Single Minute Exchange Die, ou seja, é um sistema de troca rápida para que a gente consiga virar um setup em menos tempo. Mas todo esse pareto aqui é em função da coleta de dados que a gente vai pegando ao longo do tempo, ok? Então essa é mais uma dica aí para que você possa explorar a sua restrição. Bom, o terceiro passo da teoria das restrições, pessoal, é trabalhar no ritmo da restrição. Então assim, não adianta nas operações anteriores eu ter 32 peças por hora, 35, se o gargalo só faz 28 peças por hora. Então, eu preciso andar na velocidade da restrição. Você pode, logicamente, como eu disse, fazer um banquinho de 1 hora, 2 horas, 3 horas de peça, para que se essas duas peças, se essas duas operações anteriores pararem, não impacta no gargalo, ainda tem 1 hora, 2 horas. Você tem um processo extremamente enxuto, com uma quebra muito baixa de máquina, você pode ter um inventário, um banquinho aqui muito pequeno, de no máximo 1 hora só para garantir. Mas não adianta trabalhar direto em operações anteriores com uma capacidade muito superior ao gargalo, que vai fazer inventário e não vai adiantar nada. E pessoal, é nesta operação aqui que a gente para as operações mais velozes anteriores e consegue alocar uma pessoa para fazer o revezamento. São essas operações aqui que, quando muito mais rápidas que o gargalo, eu paro e não gasto energia, não gasto energia elétrica, não gasto nenhum tipo de suprimento. Então, quando eu paro operações anteriores do gargalo, porque elas têm maior capacidade, eu economizo dinheiro, eu reduzo as minhas despesas, eu não preciso ter o pessoal 100% operando nessas operações, eu posso alocar o operador para outra operação, eu posso realizar uma limpeza nessas operações. Se de repente eu faço 3 horas de banco para operação restrição, eu posso planejar uma manutenção e fazer alguma coisa que faz tempo que eu queria fazer, nunca tenho tempo na operação, que não é restrição, ela é mais rápida. Então, quando eu subordino as demais operações na velocidade do gargalo, eu economizo dinheiro e eu posso ter as pessoas sendo preparadas e treinadas para revisar nessa operação. Eu posso ter pessoas dessas operações ajudando as pessoas da operação restrição a fazer setup, ok? A deixar todos os materiais preparados. Então, no terceiro passo da teoria das restrições que eu economizo dinheiro, que eu reduzo as minhas despesas. Okay? Então, esse é o terceiro passo da teoria, trabalhar no ritmo da restrição. Então, já comentei aqui em relação aos custos, onde realmente eu consigo reduzir os meus custos. O quarto passo da teoria das restrições, pessoal, é melhorar a restrição. Então, melhorar a restrição é diferente de explorar. Explorar, eu exploro o tempo, eu exploro todo o tempo, eu aproveito o máximo possível o tempo. E o que é melhorar a restrição, pessoal? Melhorar a restrição significa que a gente pode reduzir os desperdícios. Então eu posso melhorar, eu posso trabalhar 24 horas por dia, que é o segundo passo da teoria das restrições, e mesmo assim ainda produzir com um monte de desperdício. Portanto, melhorar, que é o quarto passo, significa o seguinte: você reduzir desperdício, você entender quais são os tipos de desperdícios que a gente tem nessa operação e reduzir. Por exemplo, com a coleta de dados que a gente iniciou, a gente viu que aproximadamente 40% das paradas era tempo de setup. Então, na melhoria, um dos pontos que eu posso trabalhar, um dos temas que eu posso trabalhar é reduzir o tempo de setup. Ok? Então, o quarto, que é melhorar a restrição, significa a gente remover desperdício
com algumas ferramentas aí de manufatura enxuta. Mas primeiro eu preciso coletar dados. Eu não vou sair usando ferramenta se eu não sei qual é o meu maior desperdício, se eu não sei qual é a minha maior parada, que eu posso coletar dados, paretar e entrar com um trabalho de melhoria nesse quarto passo. Então aqui tem um exemplo, né? Eu tinha 28 peças por hora, fizemos aí uma redução dos desperdícios, reduziu aí os tempos mortos aí e foi para 32 peças por hora. Então eu acabei aumentando a capacidade da minha restrição. Vamos dar alguns exemplos aí de como melhorar a restrição. Então, como eu já falei, né, é possível ficar observando e coletando os dados para que um desses 8 desperdícios sejam identificados. Aí precisa aprender a enxergar, porque muitas vezes o desperdício está lá na frente e a gente não vê, então precisa coletar dados, né, e daí encaixar a ferramenta adequada para reduzir aí bastante o desperdício. Uma outra dica em relação aí a melhorar é que a gente já mostrou, né, a gente coletar os dados, tabular, fazer paretos e ver onde a gente está perdendo mais tempo e aí entrar aí com alguns kaizens, né, com algumas melhorias aí mais fortes, mais eficientes. Nós vamos falar num outro vídeo especificamente da ferramenta como que se reduz o tempo de setup. O tempo de setup hoje é de longe, pessoal, o maior desperdício que a produção tem, mas não percebe. A produção muitas vezes percebe outros tipos de desperdício que uma outra área está causando para ela, né? Alguém deixou faltar material para ela, alguém deixou as suas máquinas pararem, né? Mas ela não consegue muitas vezes ver o desperdício que está no total controle dela, né? Porque muitas vezes não tem controle, não sabe quantos setups faz, não sabe o tempo médio que faz, né? Algumas sabem, mas ainda uma boa parte não faz e não percebe o tamanho da oportunidade que tem na mão. Okay? Então nós vamos fazer um vídeo específico para combater esse tipo de desperdício, que quando combatido melhora demais a produtividade. Um outro tipo de exemplo para melhorar a restrição, pessoal, é fazer kaizens de redução de tempo de ciclo. É olhar um pouquinho, parar um pouquinho na frente do equipamento e ver lá o tempo de ciclo. O que é tempo de ciclo? Qual é a definição, pessoal? Tempo de ciclo é o tempo necessário para se fazer uma peça. Desde o primeiro start no cronômetro de início de fabricação da peça até a finalização é o tempo de ciclo. E nesse tempo existe uma série de desperdícios. Numa usinagem, por exemplo, muitas vezes você inicia o tempo de ciclo num torno, por exemplo, e enquanto a ferramenta não tocou na peça, está contando o tempo de ciclo, mas não está comendo cavaco. Se não está comendo cavaco, não está agregando valor. Se não está agregando valor, é desperdício. O simples fato de você aproximar a ferramenta em que no momento do start ela já começa a usinar a peça sem tranco, sem trombada, sem danificar e ter problemas de qualidade, você consegue reduzir muitas vezes o tempo em 30%, 40%. Então são detalhes aí de um kaizen de redução de tempo de ciclo que pode ser feito para reduzir tempos mortos, né, que a gente chama. E a gente só utiliza um outro equipamento, pessoal, para a gente melhorar a restrição quando a gente tem aí um OE de 85%. Né? Eu já trabalhei em algumas empresas que o diretor ele não queria nem ouvir falar de comprar um equipamento novo, se no atual, se no gargalo, se na restrição a gente não tinha aí 85% de OE. E eu vou dizer para você em qualquer hora, em algum vídeo, o quão é difícil, né? O quão trabalhoso é chegar a 85% de OE. Mas é possível, ok? Então a gente não costumava comprar, a gente não compra nenhum equipamento novo para melhorar a restrição se a gente não melhora o OE. E é possível fazer melhorias absurdas na restrição com algumas técnicas. Pessoal, o quinto e último passo da teoria das restrições é procurar uma nova restrição. Se a estação número 3 tinha 28 peças por hora, nós melhoramos e ela passou a 32,
Então agora a estação 5 é a próxima restrição e o ciclo começa tudo de novo. Então esses são os 5 passos, pessoal, da teoria das restrições. Olhando o ciclo PDCA, que o gestor da produção pode incluir na sua rotina, o terceiro passo seria o plano de ação, né? Uma vez que ele conhece todos esses passos, o que ele pode agir? Qual é o plano dele? Agora aí que você já aprendeu os 5 passos, como que você pode jogar os principais passos dentro de um plano de ação e colher rapidamente os resultados, né? Então está aqui um planinho de ação, onde você pode detalhadamente colocar o que você vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, quando fazer, onde, por quê. Então são bem detalhados, é um exemplo para que você possa realmente ter um plano bem robusto sobre as ações que você acabou de aprender. A sugestão é sempre iniciar pelo segundo passo. Não sei se você notou, mas o segundo passo da teoria das restrições é o que tem mais oportunidade, não custa praticamente nada e você pode melhorar até 30% só no segundo passo da teoria. Então, se você entender muito bem onde estão as oportunidades, montar um plano de ação e gerenciar esse plano de ação para que as coisas realmente aconteçam, né? Não fiquem só no papel, você vai tirar vantagens enormes dessa estrondosa, essa fantástica teoria aí das restrições, que, como eu já falei, eu não vi nada mais poderoso do que esse sistema. E por último, pessoal, está em constante follow-up em relação a esse plano. A partir do momento que o plano for concluído, as ações foram concluídas, não podemos esquecer de padronizar tudo isso dentro de documentos do sistema da qualidade, fazer procedimentos, padrões, fazer auditoria frequente para que essas coisas sejam mantidas no processo, porque eu vou dizer uma coisa para você e que eu carrego até os meus dias de hoje, pessoal. Não é tão difícil fazer melhoria. Sinceramente, quando você consegue enxergar que realmente a parte trabalhosa, remover o desperdício não é tão difícil. Agora, manter é muito trabalhoso. A gente vai fazer um outro vídeo também específico na parte da manutenção e eu só queria chamar a atenção de você que depois que você padroniza, depois que você coloca a documentação para manter o que você colocou como ação, somente o documento não vai adiantar nada. Se você não auditar semanalmente, se você não colocar na rotina do seu supervisor, o seu líder de produção para fazer a verificação disso semanalmente, pelo menos uma vez por semana, a coisa volta do jeito que estava antes. Então, só para você entender muito bem o que está escrito aqui, ó, follow-up frequente para conclusão, padronização e manutenção das melhorias. Pessoal, quem lidera essa análise é o supervisor, né? Ele é o dono da área, ele é o que responde pela produtividade, ele mais do que nunca quer ver a linha mais eficiente do que o dia anterior e assim por diante. Então, tá aí os porquês e como fazer, seguindo aí os 5 passos e as dicas que eu acabei de te dar nesse vídeo. E precisa fazer todos os dias. Todo dia é dia de gerenciar muito bem a sua restrição. E seguindo os 5 passos, eu não tenho dúvida que você vai fazer a tua produção aí dobrar. Uma dica bônus para você, pessoal. Essa aqui é uma dica que nem na teoria, nem nos livros da teoria da restrição está escrito. A gente começa a observar isso quando a gente está lá no chão da fábrica, né? no campo de batalha, né? Onde o pneu toca o solo, que a gente começa a perceber isso. Então você vai saber aqui o que pouca gente sabe. Existem 2 tipos de restrições. Um deles é o que a gente chama de restrição teórica. O que é restrição teórica? Aquela que você faz cálculo, aquela que você estuda lá os tempos e em função da produção horária de cada estação, dentro de uma linha, você sabe exatamente, rapidamente,
qual é a máquina mais lenta, tá? Então, isso é o que a gente chama de restrição teórica, onde basicamente os 5 passos devem ser colocados e implementados, tá bom? Agora, pessoal, existe uma restrição prática. Muitas vezes, aquela restrição teórica, ela está rodando, né, ela está sendo administrada, mas, por exemplo, uma outra operação acaba por uma aleatoriedade quebrando, entrando em manutenção, que não é aquela operação gargalo. E às vezes fica lá 3, 4, 5 horas parada. Então, naquele momento, naquele dia, essa operação que teoricamente não é restrição, ela passa a ser uma restrição prática. Por quê? Porque um evento não esperado aconteceu, né? Não é sempre que isso acontece, mas isso pode acontecer. Isso acontece. E o que dá para ser feito? O que se faz no caso quando acontece uma restrição prática? Os mesmos 5 passos. Tá? Por isso que a gestão da área, a gestão em cima da teoria das restrições é todo dia, é toda hora. Porque às vezes você tem uma restrição teórica muito bem administrada, quebrou uma operação anterior ou posterior, acaba tendo um problema e você acaba se perdendo pelo simples fato de, às vezes, tirar um pouquinho o foco da restrição teórica e colocar naquela prática que acabou formando em função aí de uma parada não prevista. Okay? Então, essa é a dica bônus para que você fique atento a esses 2 tipos de restrição. Tá? Aqui é um resuminho da aula que a gente faz a partir de um esquema, né, dos 5 passos, e aí o que pode ser dado em termos de dicas mais rápidas, para que você aí numa olhada mais rápida, né, mais simples, você consiga gerir no teu dia a dia de produção, ok? Tá aí os 5 passos bem ilustrado para você. E pessoal, na minha experiência, o que eu tenho visto na prática é que uma vez que você consiga entender os 5 passos e praticar ele diariamente com a sua equipe e está totalmente sob o seu controle, muitas vezes a parte de melhorar depende de uma área de suporte talvez, mas as demais está totalmente sob o seu controle. Você pode conseguir resultados assim fantásticos, de aumento aí de 15% de produtividade de 1 a 3 semanas, sem medo de ser feliz. Você pode conseguir aí um resultado aí de 30% de melhoria de produtividade em até 3 meses. Tá? Eu já vi até em tempo menor. E você pode conseguir aí um resultado de 50% de produtividade entre 6 meses e 12 meses. Tá? Eu já vi isso acontecer. É possível, não é típico porque as pessoas acabam pegando aí alguns atalhos, mas se você seguir essas dicas que eu estou te dando, você vai ter esse resultado, eu não tenho dúvida. Então fica aí o gostinho aí do aumento da produtividade que você pode ter aí com tudo aí que eu te falei, toda essa experiência que eu reparti com você. E aí agora é a tua vez, né, pessoal? Como a gente sempre faz essa pergunta. Como que você está aí em relação à tua entrega, né? Você está atendendo bem? Isso significa que você tem uma boa eficiência, uma boa produtividade no teu processo? Tem algum tipo aí de problema? Está te perturbando? Está te tirando sono? Está te incomodando? Tem alguém te pressionando para melhorar aí a tua entrega? Já conhecia aí a teoria das restrições aí do Goldratt? É novidade para você? São perguntas que eu faço para você. Pode começar a aplicar hoje, ou amanhã, ou vai ficar procrastinando. Né? Desde a empresa mais simples até a empresa que está um pouco mais adiantada, são dicas valiosíssimas. Eu já tive empresas aí com alto programa de manufatura enxuta e eu vi um monte de oportunidades dentro da teoria das restrições que eu acabei de dividir com você. Pode ter certeza. Reflexão então, pessoal, que eu deixo para vocês, o que vocês acharam aí dessa dica de hoje e se ela pode te ajudar a melhorar a qualidade aí da tua entrega, né?
se você realmente vai ter sucesso aí, se você aplicar essas dicas na qualidade da tua entrega, se você vai ter uma melhoria na tua produtividade, né? Se ela gera valor a você, seus clientes internos ou externos, né? E gerou valor, essa é a minha missão. É estar te dando dicas para encurtar o teu caminho, para que você ganhe aí produtividade, para que você tenha um dia muito menos estressante, para que você possa ir para casa, abraçar a família feliz, com a sensação daquele dever cumprido, pessoal. Porque o dia que a gente mais trabalha é aquele dia que deu pepino para todo lado, certo? Então, a minha missão aqui é te ajudar a ter um dia leve, que você possa fazer muito mais com muito menos preocupação. E mais uma vez o meu agradecimento a vocês, pessoal. Se você realmente gostou, se você achou que agregou valor aí pro teu dia a dia, por favor deixe um like, isso é importante para que o algoritmo aí do YouTube possa dividir isso aí com mais pessoas e aos poucos aí o canal ir crescendo. Faça aí o teu comentário, o que você achou, se você gostou, se você tem alguma sugestão a fazer, algum outro tema que você gostaria de ver, de saber. Envie aí tua sugestão, é importantíssimo para a gente criar essa afinidade, essa interação e continuar essa minha missão aí de estar agregando valor, né? Te impulsionando para você destacar aí na sua carreira, compartilhar com os teus colegas que têm aí a mesma função ou pessoas que gostariam de aproveitar essas dicas que muitas vezes desconhecem, tá? E se inscreva-se no canal, pessoal. Inscreva-se no canal, acione o sininho que toda vez que nós postarmos vídeos novos, você automaticamente vai ser avisado e não vai perder nenhuma dica para que você possa aplicar no teu dia a dia, tá? Então, realmente muito obrigado por vocês me assistirem aí, ficarem comigo até esse momento. Fica aí mais uma super dica para você hoje relativa a como você pode melhorar a tua entrega, como você pode melhorar a tua produtividade, né? Que é específica do nosso canal aí, SOS Supervisores, tá? Meu nome é Ayrton Salvo Júnior, sou especialista de melhoria de processos e é um prazer dividir essa experiência com vocês. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.